da perícia de incêndio no CBM-MG, aprendizados e boas práticas. O capitão possui bacharel em Ciências Militares pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização lato sensu em Prevenção contra Incêndios e Explosões, especialização em Perícia de Incêndio e Explosões e atualmente é chefe de Adjuntoria de Investigação de Incêndio do CBM-MG. Boa tarde, senhoras e senhores. É uma enorme honra poder ter essa oportunidade de falar um pouco para os senhores como que se deu a implementação, né, do setor de perícia, da atividade de perícia de incêndio no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Então, de antemão, aí, já agradeço ao convite ao Coronel Paiva. Agradeço, né, aproveitar a oportunidade, agradecer os mestres, né, da nossa formação, Coronel Jorge, Coronel Cosme, Tenente Coronel Lugon. Agradecer também ao Coronel Frederico pela oportunidade. O Coronel Frederico, né, lá de Minas, foi quem realmente abriu todas as portas para que a gente efetivamente conseguisse, né, instituir a nossa atividade de perícia de incêndio. A ideia aqui, né, da minha palestra é contar um pouco mesmo, né, da história, quais foram as dificuldades que a gente enfrentou, os desafios que a gente enfrentou, como que a gente conseguiu lidar, né, com essas dificuldades para efetivamente conseguir colocar a atividade para rodar. E aí eu vou contar uma historinha mesmo, né, com algumas imagens para ilustrar. Então, trazendo aqui o início, né, da nossa jornada. Essa é uma foto aqui do ano de 2021, estava no finalzinho de pandemia, a gente só está sem máscara aqui porque a gente estava num ambiente externo, estava tendo uma aula prática com o Coronel Ferrari, que estava aqui de manhã, de Ciência do Fogo, né? O pessoal aqui do Espírito Santo, para quem gosta de incêndio, eles têm um parque de diversões de container, então foi um dia cheio aí com o defumador, então tivemos um dia cheio, né? Lembro que até a roupa de proteção do coronel saiu queimada, então foi um dia intenso, literalmente um dia muito intenso. Só para ilustrar mesmo, né? Tínhamos uma comitiva de Minas Gerais, uma comitiva do estado do Mato Grosso, e tínhamos também, né, um policial federal, 2 policiais civis, então já trazendo um pouco dessa integração que é tão necessária à atividade. E aí, senhores, essa é uma foto, né, que ilustra o Seminário Nacional de Perícia de Incêndio no ano de 2022, o primeiro SENAP, nós, né, recebendo o nosso diploma de formação do curso, né, que a maioria aqui nesse auditório, né, que é composto por alunos que vocês estão fazendo. E a ideia, né, com essa imagem é realmente, né, incentivar. Vocês já estão fazendo o curso, mas busquem o conhecimento, façam especializações, participem das discussões, participem de fóruns. O conhecimento, né, para essa atividade é algo muito imprescindível. Não adianta, eu tenho formação, eu sou o melhor do meu estado de combate a incêndio urbano. Vai entender um pouco mais sobre a física do incêndio, sobre a química do incêndio, para aí sim, né, vocês conseguirem ter uma atividade, né, robusta de investigação de incêndio. E aí, senhores, importante também é a questão da construção de um modelo. A gente aproveitou nosso próprio curso, né, que a gente fez aqui no Espírito Santo de perícia de incêndio. Como foi falado, né, na parte da manhã, a gente tinha que elaborar um TCC, né, posteriormente foi até publicado na FLAMAI. Então a gente aproveitou essa necessidade desse TCC para já desenvolver um modelo que a gente entendeu ser adequado para o nosso estado de Minas Gerais. Obviamente, né, cada estado tem as suas particularidades, não existe uma realidade que vai ser completamente igual à outra, mas aproveitamos, né, a oportunidade de fazer o TCC para definir o que a gente chamou, né, de requisitos mínimos para a estruturação da atividade de investigação de incêndio. É um modelo, né, que, num primeiro momento, pode se aplicar, né, a qualquer estado da federação, mas, obviamente, né, respeitando as particularidades de cada estado. E aí, senhores, a grande lição que a gente tirou com esse trabalho é justamente, né, a necessidade de focar
naquilo que realmente é necessário. Então, um dos grandes fatores, né, que poderiam ser um entrave para talvez uma implementação até anterior dessa atividade de perícia de incêndio em Minas, era a ideia inicial, né, que as pessoas tinham, que para eu instituir uma atividade de perícia de incêndio, eu preciso ter um super laboratório, eu preciso ter um cromatógrafo, um espectrômetro de massa, eu preciso ter um scanner 3D. Então foi essa a primeira ideia que a gente conseguiu desconstruir. A gente foi entendendo, né, que para eu conseguir implementar essa atividade de perícia de incêndio, eu preciso primeiramente de quê? De gente com conhecimento na atividade. E isso a gente estava tendo, a gente já tinha alguns peritos que tinham formado em anos anteriores. A gente precisa de quê? De um computador. Computador a gente tem lá no Corpo de Bombeiros. A gente precisa de quê mais? A gente precisa de uma sala. Uma sala a gente já tem. A gente precisa de uma viatura. A gente precisa de material de sapa. Então, assim, aquelas coisas básicas para o desenvolvimento da atividade, tudo isso a gente já tinha. Estava faltando só mesmo, né, a formação e o convencimento, né, das autoridades lá do nosso estado para a gente efetivamente conseguir instituir. Então, esse aqui é uma ilustração, né, de um método que a gente utilizou no nosso trabalho, o diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito, que a gente, né, vem elencando aqui todos os requisitos necessários para chegar no resultado final, que seria justamente, né, conseguir ter a existência de um setor de perícia no Corpo de Bombeiros Militar. Então, senhores, né, o próximo passo, né, a questão da busca do convencimento. Esse aqui foi um slide, né, que eu até pedi para o Coronel Frederico me emprestar. Foi um slide que ele, enquanto Major Frederico, utilizou para convencer o nosso então chefe do Estado-Maior, Coronel Erlon, a criar o setor. Então, um slide, né, que a gente estava trabalhando essa implementação dessa atividade pela Diretoria de Atividades Técnicas, basicamente, né, falando que existia um caminho. Então, a gente já estava, né, efetivamente, relativamente, né, bem desenvolvido na informatização do Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico, com o nosso InfoCip, questão da desburocratização para empreender, questão do CGSIM, da Rede SIM em Minas Gerais, procedimentos simplificados de licenciamento, questão do credenciamento de atividades auxiliares, né, brigadistas profissionais, salva-vidas, etc. Trabalhando aí onde queríamos chegar, né, no novo processo de fiscalização que ainda está em andamento, a gente não conseguiu concluir, e chegando aqui na investigação para realmente a gente ter aquele ciclo completo, né, da segurança contra incêndio. Ciclo completo que o Tenente Coronel Lugon falou um pouco, né, e fala bastante no trabalho de dissertação de mestrado dele. Então, a partir, né, de toda aquela... Não é o foco dessa apresentação falar sobre o porquê da existência, da necessidade de uma perícia de incêndio. Isso já foi muito bem falado, né, pelos outros palestrantes, principalmente agora pelo Tenente Coronel Lugon, mas fizemos esse convencimento e efetivamente, né, conseguimos convencer as autoridades lá do Corpo de Bombeiros a criar esse setor. Como foi? A gente ganhou militares para a diretoria? Não, a gente teve que cortar na pele, né? Então a gente começou a desidratar outros setores. Então o setor que tinha 2 tenentes perdeu um tenente e levou para a perícia. Tinha um capitão, movimentou o capitão do setor de normalização para a perícia. Foi assim, a gente não conseguiu, né, trazer novos militares, a gente simplesmente fragmentou alguns setores internos da diretoria e aí sim, desse jeito a gente conseguiu criar. Mas necessário também a busca desse convencimento. E aí, senhores, uma questão também que é intrínseca, essa questão do compartilhamento do propósito. Essa aqui é uma foto que ilustra a primeira reunião do nosso grupo temático operacional de perícia de incêndio. Então, é o nosso GTO, que é equivalente aqui, que tem no Espírito Santo, que é o CDA, né, Comitê de Desenvolvimento de Atividades. Então, senhores, não sei se existe algum fórum semelhante no Corpo de Bombeiros de vocês, mas é um grupo que é um grupo de voluntários. Os militares não ganham um centavo a mais por participarem desse grupo.
Pelo contrário, né, ganham só missões, ganham necessidade de tempo extra, mas são, né, pessoas que têm esse propósito. Então essa aqui é uma das nossas primeiras reuniões, onde a gente começou a discutir as primeiras necessidades de doutrina, as primeiras necessidades, né, de ensino, de logística. Então só uma foto para realmente homenagear aí esses primeiros militares que estão lá com a gente desde o princípio. E aí, continuando, encontre pessoas abnegadas. Espera aí que eu errei aqui o slide. Na verdade, né, é uma brincadeira com a Tenente Luísa, que faz parte do nosso GTO. Não pôde estar presente aqui, mas essa é uma foto real de um treinamento que a gente estava fazendo aqui no Espírito Santo, no pátio do Detran. Ele estava colocando fogo em alguns veículos para entender como é que funcionava nessa dinâmica de propagação de incêndio em um veículo. E eu vi, passei assim, e vi a Luísa olhando para o incêndio. Exatamente essa mesma cara dessa menininha aqui. Aí a foto é forjada, mas a situação foi real. Ô Luísa, deixa eu tirar uma foto sua aqui, que um dia eu ainda vou usar essa foto para alguma coisa. E tá aqui. Então é uma homenagem mesmo, né, a todos os componentes do GTO, que sem dúvida, né, foram fundamentais, né, para a atividade sair do papel e começar a rodar. E aí, senhores, efetivamente, né, o que a gente tem que fazer é dar o primeiro passo. Se a gente for esperar as condições ideais para a gente conseguir ter um produto ideal, a gente não vai sair do lugar. Essa daqui é uma foto que ilustra um incêndio que ocorreu num apartamento no bairro Savassi, lá em Belo Horizonte. Não sei quem conhece Belo Horizonte, é um bairro, né, é um bairro tradicional. Foi um incêndio que aconteceu num apartamento. A imprensa noticiou que foi um celular que foi deixado na tomada, a bateria estufou. Enfim, a gente não tinha nem criado o setor de perícia. Eu lembro que estava eu, à época o Major Frederico, à época o Tenente Edmar, um olhou para o outro. Vamos nesse incêndio, vamos ver o que aconteceu? E a gente pegou uma viatura emprestada e foi. Chegou lá, a gente entrou no quarto, o teto caindo, a gente olhou um para a cara do outro. Nós estamos sem capacete, né? Foi porque a gente aprendeu a usar, que tinha que usar capacete. Mas, né, naquela ansiedade de sair para conhecer, a gente percebeu, né, que a gente tinha esquecido uma coisa básica. Isso, pessoal, eu tô dando esse exemplo porque vai ser só indo para a rua que os senhores vão perceber quais são as necessidades. A gente só foi normatizar a perícia de incêndio em Minas Gerais depois de ter ido para uns 5, 6, 7 incêndios. Quando a gente percebeu quais eram as demandas, quais eram as necessidades, né, e aí a gente pôde escrever uma norma, né? Obviamente, foi uma norma inspirada em Brasília, Distrito Federal, foi uma norma inspirada no Espírito Santo, foi uma norma inspirada, né, nos trabalhos da Ligabon, mas foi uma norma, né, que efetivamente contou com um conhecimento prático nosso, ainda que incipiente, que a gente vivenciou aquelas dificuldades. Então é importante, sim, dar o primeiro passo. E aí, né, nesse mesmo sentido, a mensagem é: primeiro faça, depois faça direito, então faça melhor. Esse daqui foi um incêndio, né, que ainda a sessão também ainda não tinha sido oficialmente instituída. Foi um incêndio numa borracharia em Contagem, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Um incêndio relativamente grande. Estava lá com o então Tenente Edmar. Vamos lá para esse incêndio, Edmar? Vamos. E aí esse a gente já foi de capacete. Então já melhoramos esse aspecto. E aí, né, foram uns 2 dias de incêndio até apagar por completo. Então assim, o chão estava completamente alagado. Eu lembro que o Edmar subiu em cima de alguma coisa para ver alguma questão do incêndio. Quando ele pulou no chão, ele pulou em cima da madeira que estava alagada com aquela água que parecia mais um piche. A água veio e sujou ele inteiro. Perdeu uma farda. O segundo aprendizado, levar com EPI para o local de investigação de incêndio. Você não perder a farda a cada novo incêndio. Então, pessoal, é isso. Vai fazendo. Você vai descobrir o que você está fazendo errado. Você vai descobrir o que você pode melhorar. Mas tem que sair do lugar, tem que sair da cadeira. Novamente, né, se a gente for esperar as condições ideais, se a gente for esperar, né, montar o CSI Belo Horizonte, para a gente poder instituir a atividade não tinha saído do papel.
E aí, pessoal, uma dica valiosíssima também, né? A questão, né, das parcerias. Essa foto aqui, ela tem o então Tenente Edmar, aqui de laranja, tem o perito da Polícia Federal, Carlos Alberto, esse perito aqui da Polícia Federal também, João Luiz, e o perito da Polícia Civil, João Paulo. Foi um incêndio que teve lá em Belo Horizonte também, não foi combinado. Quando a gente percebeu, tinham, né, as 3 instituições no local da cena, e essa foi uma foto espontânea. Vamos aproveitar que está todo mundo aqui. E vamos tirar essa foto. E aí, posteriormente, o Edmar veio me contar que conhecidos dele de outros estados estavam repercutindo essa foto com ele. Ó, como que em Minas Gerais o negócio tá legal. PC, PF e bombeiro trabalhando junto. Então, essa questão da parceria é muito importante. Eu vou tomar água aqui, que a garganta está secando. Só um minuto. Vou contar uma historinha aqui, fazer um parênteses. Como que foi o nosso primeiro approach com a Polícia Civil. O então Major Frederico, o então Tenente Edmar, a gente, né, bateu lá na porta do Instituto de Criminalística. A gente marcou antes, a gente pode conversar com vocês? Queremos falar um pouco sobre perícia de incêndio. E aí nós fomos muito bem recebidos lá, né, com bons mineiros, né, fomos recebidos com pão de queijo, cafezinho. Então tinha uma sala toda pronta lá pra gente, pra nos receber. E a gente chegou, tudo bem, o que senhores desejam? A gente, olha, então, tá vendo aqui a Constituição do Estado, tem a nossa lei complementar, que é a lei orgânica do Corpo de Bombeiros, aqui fala que a gente tem que fazer perícia de incêndio. E a gente quer começar a fazer com o apoio de vocês. Inclusive já, né, trouxemos até aqui uma minuta inicial de uma portaria conjunta. Aí, né, tinham 3 chefes lá, 2 ficaram assustadas assim, e uma gostou da ideia. Aí as 2 ficaram assustadas. Mas por que vocês querem mexer com isso? Liga pra gente que a gente faz, não tem problema não. E uma gostou da ideia. E aí a gente foi fazendo esse trabalho de convencimento, explicando, né, que as motivações da nossa perícia de incêndio eram completamente diferentes das motivações que a Polícia Civil é levada a realizar uma perícia no incêndio. A gente foi construindo esse entendimento em conjunto. E aí, recentemente, Coronel Paiva, tem uns 2, 3 meses, a gente conseguiu publicar uma resolução conjunta, muito inspirada naquela portaria que o Tenente Coronel Lugon acabou de projetar aqui, uma resolução conjunta entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, dando, né, atribuições gerais para a realização de perícia realizada por órgãos de segurança do Estado de Minas Gerais. Então, assim, foi institucionalizado, né, essa parceria e essa atividade complementar com a atividade da Polícia Civil, cada uma com seu foco. Então, em Minas Gerais, né, isso foi completamente superado. Mas mesmo antes disso, né, todo incêndio que a gente vai, que a gente ia, que a gente encontrava, né, peritos da Polícia Civil no local, sempre foi um tratamento muito amistoso. Na grande maioria das vezes, eles nos chamam para participar em conjunto com eles. Então, assim, a gente conseguiu criar esse ambiente, né, de bastante amizade entre as instituições. E aí, senhores, um novo passo também, né, que é o passo aí da multiplicação do conhecimento. Essa aqui é uma imagem, né, que registra o nosso primeiro curso de inspeção de incêndio. Foi um curso realizado em agosto do ano passado. Nós abrimos algumas vagas para Ligabom. Então tem um militar aqui de São Paulo e uma militar do estado de Goiás. E a gente formou aí 28 inspetores de incêndio. Vou só recapitular um pouquinho aqui a fala do Coronel Lugon. A atividade de inspeção de incêndio, né? Não gosto de falar que é uma perícia simplificada, mas é uma atividade de investigação de incêndio que talvez ela não seja realizada com toda aquela profundidade que a perícia é realizada, porque ela não, né, não demanda aquele método científico, né, que a perícia de incêndio com base na NFPA 921 demanda. Inspeção de incêndio é uma atividade mais rápida, que a gente consegue fazer em um maior número de incêndios,
e ela nos gera, né, principalmente uma inferência estatística. A gente consegue ir em mais incêndios e consegue ter mais informações básicas desses incêndios, como zona de origem, foco inicial, eventualmente também até uma causa presumida. Então, ano passado, nós formamos 30 inspetores de incêndio, e esse ano, né, até agradecer ao Major Vitor, graças ao apoio da academia, nós vamos formar mais 2 turmas de 30 militares. Então, teremos aí no final do ano 90 inspetores de incêndio em Minas Gerais. 30 do ano passado e 60 desse ano. E esse ano, senhores, a gente vai focar a formação em militares que já são do SSCIP, já são das companhias de prevenção, dos pelotões de prevenção, já trabalham, né, com análise e vistoria de projeto. Por quê? Em Minas, eu não sei qual que é a rotina no estado dos senhores, mas em Minas, quando acontece um incêndio, né, um incêndio mediano para cima, um incêndio em edificação que tem ou deveria ter licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros, via de regra, os militares, né, dessa companhia de prevenção, desse pelotão de prevenção, eles já faziam uma visita à edificação, ou para fazer uma fiscalização, ou para fazer uma vistoria pós-sinistro. Então a gente vai aproveitar que esse militar já iria nessa edificação justamente para fazer a inspeção. Então é uma forma que a gente encontrou de conseguir ganhar um pouco mais de capilaridade e sem onerar, né, militares do operacional. Então esperamos, né, que isso dê certo. Outra imagem aqui, né, essa aqui já ilustra o nosso curso de especialização Lato Sensu em perícia de incêndio e explosão. Então foi um curso que a gente conseguiu criar também, né, um curso de pós-graduação que a gente conseguiu criar com o apoio da Academia de Bombeiros Militar. A Academia de Bombeiros Militar recentemente, né, foi reconhecida como uma instituição, recentemente não, já tem tempo, mas foi reconhecida como uma instituição de ensino superior, pode, né, ministrar tanto cursos de graduação como de pós-graduação. Então, com o apoio, né, da academia, apoio de instrutores externos, né, Coronel Paiva, Coronel Jorge Cajati, Tenente Coronel Lugon, todos eles foram instrutores desse curso. A gente fez uma visita a Brasília, foi fenomenal. Hoffman recebeu a gente. E Hoffman, tudo bom? Então, pessoal, foi um curso, né, muito proveitoso. E é isso, né? Aproveite a estrutura que os senhores têm no estado de vocês para multiplicar esse conhecimento. A gente veio aqui para o Espírito Santo, aprendeu mais ou menos como é que faz, né? Ligando para o Tenente Coronel Lugon e para o Coronel Paiva quase que diariamente pedindo conselho, e a gente conseguiu replicar esse curso lá em Minas Gerais. Então essa turma aí, né, que começou em setembro de 2023, a gente conseguiu fazer a formatura dessa turma em junho desse ano, formando aí, né, 27 peritos bombeiros militares de Minas Gerais, um bombeiro militar de São Paulo, cadê ele aqui? O Pesuol, né, carinhosamente apelidado de Pazuelo, depois o pessoal de São Paulo pode gozar ele aí. E também, pessoal, tivemos um aluno, né, perito da Polícia Civil, o Felipe, e um aluno perito da Polícia Federal, formando numa turma de perícia de incêndio feito por bombeiros, dentro da Academia de Bombeiros, né, mostrando mais uma vez aí essa integração. Então, durante o curso, fizemos visita ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Então, chegamos lá com 30 bombeiros, né, fardados de laranja. Olha o que esse pessoal está fazendo aqui. Aí eles vieram aprender a fazer perícia dentro do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, demonstrando mais uma vez, né, que essa integração ela é necessária e é muito salutar. E, senhores, nesse viés, né, do curso, uma outra, né, dica que eu passo para os senhores é efetivamente os senhores aproveitarem a pesquisa. Nesse curso que a gente fez de pós-graduação em perícia de incêndio lá em Minas Gerais, né, por ser um curso de pós-graduação, uma das exigências para a formação era a apresentação de um artigo científico como trabalho de conclusão de curso. E lá a gente desenvolveu uma modalidade de trabalho aplicado. Então, além da pesquisa, todo o trabalho científico, né, desenvolvido deveria resultar em um produto que fosse passível de ser utilizado no desenvolvimento da atividade. Então, a gente teve, né, um protocolo de atuação interagências, nós tivemos, né, a normatização da atividade de inspeção de incêndio, proposta de resolução da atividade no estado como um todo,
proposta de desenvolvimento de software. Então o software foi todo desenhado, um sistema foi todo desenhado, basta agora a gente conseguir contratar uma empresa para fazer, um programador para fazer. Então a gente teve uma série de trabalhos aí que nos entregaram produtos finais. Imagino aí, né, que principalmente os representantes aí no Comitê Nacional de Perícias, vocês foram bastante demandados, né, pelos alunos de Minas Gerais. Foi muita pesquisa que foi feita, né, principalmente com os estados que já têm uma experiência maior, Santa Catarina, Distrito Federal, Espírito Santo, mas foi por um bom motivo. E aí, senhores, a ideia aqui é falar um pouco sobre alguns cases de alguns incêndios que a gente trabalhou e, na verdade, nem muito aprofundar sobre o caso em si, mas sim com o que a gente aprendeu com esses incêndios. Esse daqui foi um incêndio numa empresa que chamava Dissolminas, era uma empresa que produzia dissolventes, produzia thinner, produzia água rasa. Ocorreu na região de Contagem, na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse aqui foi a visão posterior do incêndio. O que estava acontecendo, pessoal? Fazer um resumo bem sintético aqui para os senhores. Aqui eles tinham, né, vários tanques de matéria-prima que eram líquidos inflamáveis. Então tinha álcool, tinha tolueno, tinha água rasa, enfim. Esses líquidos inflamáveis, eles fluíam em tubulações e mangueiras para dentro desse galpão. Essa aqui é uma imagem de dentro desse galpão. Essa mesma parede que está aqui, essa parede que a gente vê aqui, então é só uma visão contrária. Esses líquidos inflamáveis fluíam, caíam num tanque que eles chamavam de tanque misturador, faziam a proporção ideal da mistura lá, e aí envasava o produto. Em resumo, né, pessoal? O que a gente concluiu que foi a causa desse incêndio? Que esse incêndio foi causado por geração de eletricidade estática. Então, a eletricidade estática, né, aquela eletricidade, só retomando aqui rapidamente, que surge, né, quando a gente atrita um corpo no outro. Então, um corpo ele perde elétrons e o outro corpo ganha elétrons. Então, os dois corpos ficam carregados aí eletricamente. O fluir de um fluido por dentro de uma tubulação, principalmente quando a gente fala de líquidos inflamáveis e hidrocarbonetos, ele pode gerar essa mesma eletricidade estática. Então, no caso, né, em resumo, foi isso que aconteceu, foi sendo gerada eletricidade estática. Esse líquido inflamável ele era despejado num tanque que não tinha isolamento em relação à atmosfera, então criou-se ali pela agitação uma mistura combustível, uma mistura inflamável de ar e vapor do tolueno, que era o produto que estava sendo despejado, por aquele líquido, né, estar carregado eletricamente por conta dessa fricção do líquido com a própria parede da mangueira que levava esse líquido para lá, gerou, né, uma centelha, tinha um ambiente inflamável, e aí gerou uma pequena deflagração seguida de um incêndio. Que é uma planta, né, que demonstrava onde estavam esses elementos. E aí, pessoal, o que a gente aprendeu com esse caso? Então foi um líquido inflamável que estava né, sendo bombeado por uma tubulação, isso gerou eletricidade estática, isso gerou uma explosão. Mas isso não pode ser um procedimento comum em várias indústrias, né? Toda indústria pode reproduzir algo parecido com isso. Então, a gente aproveitou esse caso para gerar uma cartilha, basicamente, né, contando um breve histórico, explicando o que aconteceu, o porquê que aconteceu e dando algumas dicas preventivas, né? Então, providenciar o aterramento ou a equipotencialização de todos esses materiais, realizar o preenchimento do tanque, né, pelo fundo e não por um despejamento, limitar a velocidade de bombeamento para diminuir essa fricção e diminuir a geração de eletricidade estática. E aí a gente distribuiu esse folder, né, para a FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, para espalhar para todas as indústrias que mexem, né, com líquidos inflamáveis. Distribuiu para as unidades também. Então, assim, pessoal, é a entrega de um produto, né, visando a prevenção, né, como uma forma de materializar o porquê da perícia de incêndio estar existindo. O Coronel Lugon falou, a perícia não pode ter um fim em si mesmo.
a gente precisou materializar isso, né? Obviamente, isso tem um caráter, né, de prevenção de novos incidentes semelhantes, mas também teve um caráter, né, de provar a utilidade da ferramenta de perícia de incêndio. Estou acabando aqui. E aí, senhores, vou passar só mais um caso, né, para a gente ilustrar como que a gente tem trabalhado com a perícia de incêndio. Esse foi um incêndio que ocorreu no hotel Otton Palace, lá no centro de Belo Horizonte, quem conhece lá na Avenida Afonso Pena. Quando as guarnições chegaram, principalmente o perito chegou, essa era a visão do incêndio. Aqui, pela foto, não está dando muito para ver, mas era uma situação em que tinha incêndio no terceiro pavimento, pulava o quarto, o quinto, aí vinha incêndio no sexto pavimento, pulava o sétimo, oitavo, nono, aí tinha incêndio no 10º pavimento, no 11º, pulava o 12º, tinha incêndio no 13º, no 14º. Quando vocês se deparam com uma situação dessa, né, qual que é a primeira coisa que vocês podem pensar? Incêndio em vários pavimentos de forma intercalada. Como é que é? Criminosa, alguém foi lá e pôs fogo, shaft. Então, pessoal, né, a gente, no primeiro momento, a gente pode pensar, não, se eu tenho vários focos em locais distintos, posso ser levado a pensar que pode ter sido alguém que colocou vários focos de incêndio ali. Mas depois da investigação, o que a gente concluiu? Então, o incêndio ele começou no 2º subsolo. O pessoal estava dando uma manutenção lá numa cabine de barramentos. Em cima dessa cabine de barramentos, né, subia um shaft que, né, perpassava por todos os pavimentos. Então, esse incêndio que começou lá no 2º subsolo, né, nessa cabine de barramentos, ele subiu pelo próprio material de vedação. Vedação não, de revestimento dessa fiação. Então, esse incêndio foi subindo e passando por todos os pavimentos. Esse, pessoal, era um hotel que estava desocupado. Então, nesse ambiente aqui, né, que circundava o depósito, circundava o shaft, o pessoal fez de depósito. Então, no terceiro pavimento, estou dando um exemplo aqui, o pessoal desmontou todas as camas dos quartos e acondicionou nesse depósito. No 5º pavimento, eles pegaram todos os colchões e acondicionaram nesse depósito. Então, por que o incêndio pulou alguns pavimentos e pegou só em outros, né? Então, o incêndio ele veio subindo pelo shaft, onde ele encontrou a porta do shaft aberta ou onde tinha material altamente combustível colado a esse shaft, houve incêndio. Então, foi algo, né, que só a perícia de incêndio conseguiu entender por quê. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um dos pavimentos em que, isso aqui são molas de colchão, que o ambiente foi completamente incendiado, e outro pavimento, né, que não aconteceu nada, só tem marcas aí de combustão na porta desse shaft, e algumas marcas de fuligem aí. Aí por que eu chamei isso aqui, né, pessoal, de outras perspectivas? Quando a gente faz um laudo de perícia de incêndio, normalmente a gente busca, né, encontrar a causa do incêndio, e também encontrar como que se deu a atuação das medidas de segurança em relação a esse incêndio. Para esse incêndio aqui, foi até o perito, foi o tenente Marcos Maia, que está aqui presente, foi com um laudo muito bem feito, né? Ele estava gastando, né, muita energia tentando encontrar a causa do incêndio. Ele chegou à conclusão que foi um fenômeno termoelétrico, chegou à conclusão que foi um curto-circuito, mas ele estava querendo entender o que causou esse curto-circuito. Quando, na verdade, né, quando ele desviou o foco e passou a gastar mais energia entendendo como que as medidas de segurança, como que foi a interface dessas medidas de segurança com o incêndio, foi um laudo muito mais produtivo. Então, né, esse hotel, né, é um prédio antigo, então ele não tem a medida de compartimentação vertical. Não sei como que é no estado dos senhores, mas a nossa norma, né, ela... Para edificações anteriores, o corte no nosso estado é julho de 2005. Para edificações anteriores a julho de 2005, a gente isenta as edificações de possuírem a medida de compartimentação vertical. Compartimentação vertical é aquela medida, né, que evita que o incêndio passe de um pavimento para o pavimento acima. Por que a gente isenta essas edificações antigas? Porque a medida de compartimentação vertical é uma medida que ela é eminentemente composta por elementos estruturais. Então, se eu já tenho uma edificação que ela está posta, como que eu vou pedir para alterar
elementos estruturais. É muito mais complicado. Mas o que poderia ter resolvido esse incêndio aqui? Uma simples, entre aspas, na selagem de shaft, que é uma medida, né, que não tem qualquer impacto estrutural e que resolveria esse incêndio. E aí, né, como a retroalimentação que o Coronel Lugon fala aqui, o que a gente fez com isso? A juntoria de normalização, quem mexe com norma, vamos pensar se essa isenção completa de compartimentação vertical, se ela é mesmo viável, ou se eu não posso exigir, talvez até como medida mitigadora ou medida compensatória para a edificação antiga que não consegue atender a todos os requisitos da norma, se a gente não pode passar a exigir uma selagem de shaft nesses dutos, né? Resolveria esse incêndio. Outro feedback que esse incêndio deu foi em relação ao combate a incêndio. É uma edificação muito alta, a gente, né, com a nossa plataforma escada, a gente não conseguiu acessar, né, o incêndio que estava ocorrendo nos pavimentos mais superiores. Aí o pessoal fez uma ligação em série de bomba e ligou no hidrante de recalque da própria edificação. Quando fez essa ligação em série, aumentou muito a pressão e ocorreu um rompimento, né, do sistema de sprinkler. Não lembro se foi do sprinkler ou do hidrante mesmo, mas houve um rompimento da tubulação interna da edificação. Então, assim, né, a nossa norma, ela está preparada para esse tipo de ligação? Será que a nossa norma pode evoluir, né, pedindo talvez uma tubulação que aguente uma pressão maior? Então, assim, são vários cenários, né, que o estudo da perícia de incêndio, né, para além da causa de incêndio, pode retroalimentar os nossos sistemas, tanto de prevenção como de combate a incêndio. E por fim, senhores, falei que era a última, mas essa aqui é bem rápida, um novo case, né, que eu denominei aqui só para aproveitar as oportunidades. Esse daqui é um incêndio que aconteceu na cidade administrativa de Minas Gerais, lá é a sede do governo. Quem já chegou em Belo Horizonte pelo aeroporto de Confins, quando está indo para Belo Horizonte, olha para a direita aquele prédio bonito, todo espelhado, esse incêndio foi justamente lá. É um incêndio que aconteceu, eu estava em casa fazendo um treinamento online, aí começou a pipocar a mensagem, incêndio na cidade administrativa, eu era esse período escalado do dia, corri para lá. Eu enxerguei isso aqui, pessoal, não é como mais um laudo a ser feito, eu enxerguei isso aqui como uma oportunidade. Assim, um laudo desse aqui, né, que seja bem feito, tenham boas conclusões, isso aqui vai rodar o estado inteiro, vai rodar a Secretaria, né, de Planejamento e Gestão, que é quem cuida da cidade administrativa, vai rodar, enfim, todos os órgãos. Então isso é uma oportunidade que a gente tem de demonstrar, né, e fincar a bandeira da atividade. É um lado que ainda não está concluído, né, mas atualmente lá é a Avenida dos Olhos, para a gente poder trabalhar muito bem ele e aproveitar, né, uma oportunidade de um incêndio, né, que felizmente não foi nos prédios principais, foi num prédio de... era um central de águas geladas, né, um prédio que estavam os aparelhos do ar-condicionado. Mas foi um incêndio, né, de grande repercussão e que a gente atuou também em conjunto com a Polícia Civil. Beleza, senhores? E por fim, a mensagem que eu deixo aqui, ó, é a mensagem de construção de amizades. Esse seminário aqui, tão importante quanto os palestrantes que os senhores vão ver aqui na frente, ele é importante pelas amizades que os senhores fazem nos corredores, né? Pela mesa do bar, mesa do restaurante que os senhores vão daqui a pouco. Então, pessoal, tão importante, né, quanto as palestras, é isso, essa troca de informação. Então, conheci o Coronel Paiva no curso, depois tive a oportunidade de revê-lo em seminários, o Coronel Jorge a mesma coisa, o Hoffman ali atrás, que nos recebeu lá em Brasília, montou um stand lá pra gente. Até o Thiago, cadê o Thiago? Conheci ele no seminário de Brasília, ele integra, né, uma empresa que, além de outras coisas, faz perícia de incêndio. Fizemos uma amizade lá, eu levei ele para o curso para ele falar um pouco mais sobre a atividade de uma perícia feita por uma empresa civil, né? Então, assim, aproveitem o ambiente e efetivamente construam amizades. Parafraseando, não lembro quem falou isso hoje, né? Mas se você quiser ir mais rápido, né, vá sozinho, mas se você quiser ir mais longe, vai acompanhado. Então, minha mensagem é essa, senhores. Boa tarde a todos, muito obrigado.